Antes mesmo que o sol brilhe com força lá fora, há um chamado suave vindo do céu. Acorda, alma minha, desperta, coração meu, pois o Senhor quer falar contigo. É de manhã. Enquanto o mundo ainda está se ajeitando para mais um dia, nós escolhemos parar tudo para ouvir a voz de Deus. Essa escolha muda tudo. Quantas famílias já começam o dia no automático? Rostos fechados à mesa, pressa, gritos, celulares tomando lugar da comunhão. Mas o Espírito Santo hoje nos convida a algo diferente. Coloque Deus no centro da sua casa logo pela manhã. A Bíblia nos diz em Salmo 5, versículo 3. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Há uma diferença enorme entre viver no controle e viver sob a cobertura de Deus. O inimigo não descansa e muitos lares estão sendo atacados silenciosamente. Mas quando a família escolhe se unir em oração, ela se torna uma fortaleza espiritual. Então, antes de qualquer coisa, feche os olhos, entregue seu coração e diga: Senhor, eu coloco esta manhã diante de ti. Fala comigo, protege minha casa, ensina-me a andar sob tua direção. Você já percebeu como os lares estão sendo atacados hoje em dia? Casamentos esfriando, pais e filhos que mal se olham, famílias vivendo debaixo do mesmo teto, mas com corações distantes. Não é só cansaço, não é só rotina, é uma guerra invisível. A palavra de Deus em Efésios 6:12 nos lembra: pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O inimigo sabe que se ele destruir a estrutura da família, ele desestabiliza a sociedade, quebra o emocional das pessoas e abala até a fé de muitos. Por isso ele foca nos lares. Por isso ele tenta silenciar a oração dentro das casas. Ele quer transformar o amor em costume, o diálogo em discussão, a presença em ausência. Mas hoje, nesta manhã, nós nos levantamos contra isso. Hoje nós oramos para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais e nos dê discernimento para identificar as ciladas que tentam se infiltrar na rotina da nossa casa. Clame comigo em silêncio, aí onde você está. Deus, não permita que o mal se instale sorrateiramente no meu lar. Me mostra onde preciso agir. Me dá sabedoria para cuidar da minha casa como um sentinela. Em nome de Jesus. A Bíblia nos alerta com sabedoria em Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa palavra é profunda. Quantas famílias estão sendo construídas com esforço humano, mas sem a presença de Deus? Trabalha-se duro para pagar as contas, comprar móveis, fazer reformas, mas a base espiritual da casa continua fraca, instável. Você pode ter uma casa bonita, moderna, confortável, mas se Deus não for o alicerce, tudo desmorona diante das tempestades da vida. Edificar a casa com Deus significa incluir Ele nas decisões diárias, orar com e pelos seus, ler a Bíblia com os filhos, ter momentos de gratidão em família, abrir espaço para o Espírito Santo reinar dentro de casa. Não é sobre perfeição, é sobre presença. A presença de Deus é o que mantém de pé o que o mundo tenta derrubar. Então hoje, faça essa escolha novamente. Senhor, edifica o meu lar com tuas mãos. Que cada cômodo da minha casa seja um altar de paz. Que minha família sinta a tua presença e que tudo o que eu construir seja em ti e por ti. O que diferencia um lar comum de um lar abençoado? Não é o tamanho da casa, não é o número de cômodos, nem os móveis planejados. É a presença de Deus. Quando o Senhor habita em um lar, mesmo nas tempestades há paz. Mesmo na escassez, há esperança. Mesmo no silêncio, há comunhão. Em Êxodo capítulo 33, versículo 15, Moisés diz ao Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Essa deve ser também a nossa oração por nossas famílias. Senhor, se a tua presença não estiver no meu lar, nada mais faz sentido. A presença de Deus transforma o ambiente. Ela quebra ciclos de discórdia, desmancha armadilhas invisíveis, traz clareza onde há confusão. Ore nesse momento com sinceridade no seu coração. Senhor, entra em minha casa, toma o teu lugar, passeia pelos cômodos, tira o que não vem de ti, santifica cada canto.
Que a tua presença seja sentida por todos que moram aqui e por todos que entrarem aqui. Você vai perceber que, com essa oração constante, o seu lar vai se tornar um lugar de descanso e não de guerra, um lugar de comunhão e não de tensão. O coração da família está nos relacionamentos. A base de uma família forte não está apenas nas paredes que a cercam, mas nos relacionamentos que a sustentam. Marido e esposa, pais e filhos, irmãos entre si. Cada laço precisa ser cuidado com zelo, com graça e com perdão. Em Provérbios capítulo 15, versículo 17, está escrito: melhor é um prato de hortaliça, onde há amor, do que boi cevado e com ele o ódio. Não adianta haver fartura na mesa se houver ausência no coração. Não adianta ter tudo materialmente se falta conexão emocional e espiritual. Deus deseja restaurar os vínculos da sua casa. Se há silêncio entre marido e mulher, que ele reacenda o diálogo. Se há conflito entre pais e filhos, que ele derrame paciência e entendimento. Se há mágoas antigas entre irmãos, que ele traga cura e reconciliação. Às vezes, a maior proteção que Deus pode liberar sobre uma família é a cura interna. Porque onde há unidade, o inimigo não entra. Clame neste instante: Senhor, visita os relacionamentos dentro da minha casa. Restaura os vínculos quebrados. Que haja perdão, reconciliação e amor genuíno entre nós. Que a minha família seja um testemunho da tua graça. Jesus nos alertou com clareza em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa vigilância começa em pequenas coisas. No que entra pela televisão e pelas redes sociais. Nos ambientes que os filhos frequentam. Nas palavras que saem da nossa boca dentro de casa. Nos sentimentos que vamos alimentando em silêncio. É preciso estar atento, porque o inimigo não se apresenta com chifres, ele entra disfarçado. Numa série tóxica, numa conversa carregada de ódio, numa ofensa que foi guardada sem perdão. Mas quando a família decide vigiar junta, o Espírito Santo encontra espaço para agir, e a casa se torna um lugar de luz, não de trevas. Ore comigo neste momento. Senhor, desperta em nós um espírito vigilante, que estejamos atentos aos ataques sutis. Nos dá discernimento, sabedoria, sensibilidade espiritual. Que nossa casa esteja selada contra toda influência do mal e que o teu Espírito reine soberano em cada decisão que tomarmos. Famílias que oram juntas, vencem juntas, e famílias que vigiam juntas, permanecem de pé. Se há algo que precisamos fazer todos os dias, sem cessar, é interceder pelos nossos filhos. O mundo tem lançado laços cada vez mais sutis e perigosos para capturar essa geração. Pressão social, ideologias distorcidas, vícios disfarçados de diversão, ataques à identidade e à fé. Mas os joelhos dos pais têm poder. A oração de uma mãe, a intercessão de um pai, o clamor silencioso de quem ama com o coração inteiro. Deus ouve tudo. Em Isaías capítulo 49, versículo 25, o Senhor promete: contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu salvarei. Essa palavra é uma espada espiritual para você. Mesmo que seus filhos estejam longe, mesmo que tenham se afastado dos caminhos do Senhor, a oração de hoje pode romper muralhas invisíveis. Ore agora, com autoridade e fé. Senhor, eu te apresento meus filhos. Cobre-os com o teu sangue. Guarda a mente deles, o coração deles, os caminhos deles. Livra-o de amizades destrutivas, de ambientes de risco, de enganos emocionais e espirituais. Forma neles o caráter de Cristo e que o Espírito Santo os acompanhe por onde forem. Se estiverem afastados, traga de volta. Se estiverem feridos, sara. Se estiverem confusos, guia. Eles são teus. Senhor, eu os consagro a ti. Essa oração é um escudo diário. E cada palavra lançada em fé é uma semente que Deus sabe como fazer florescer. O casamento é o alicerce da família. Quando o casal está firme, a casa inteira encontra estabilidade. Mas quando há rachaduras na aliança, o inimigo tenta entrar pelas brechas. Em Malaquias capítulo 2, versículo 15, a palavra diz: portanto, cuidem de seu espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Deus valoriza o casamento como uma aliança espiritual, não apenas como um contrato humano.
Ele vê o lar como reflexo da união entre Cristo e a Igreja, algo sagrado, intencional e cheio de propósito. Mas o que vemos hoje são lares em silêncio, casais desconectados, o amor substituído pelo hábito, o diálogo substituído pela cobrança. É preciso lutar em oração por esse relacionamento. Não com gritos, mas com intercessão. Não com acusações, mas com entrega. Ore agora com fé e sinceridade. Senhor, abençoa o meu casamento. Restaura o que foi perdido. Renova o amor. Reacende o respeito. Derrama paciência, empatia, perdão. Tira de nós a dureza do coração, o orgulho, o egoísmo. Que sejamos um só, como o Senhor nos criou para ser. Guarda a nossa aliança contra toda influência maligna. E que o teu Espírito seja o elo mais forte entre nós. Se você é casado, interceda com fé. Se é solteiro ou separado, ore profeticamente. Deus zoa corações que creem. Além da proteção espiritual, Deus também cuida do nosso corpo e das nossas emoções. Em tempos tão conturbados, é comum que doenças, acidentes e ansiedade tentem roubar a paz dos nossos lares. Por isso, clamar pela saúde e bem-estar da família é um ato de fé e dependência do Senhor. Em Jeremias capítulo 31, versículo 25, Deus nos assegura: porque eu lhes darei saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Hoje, oramos para que Ele cubra a sua casa com saúde e vigor. Que nenhuma enfermidade tenha lugar entre vocês. Que a ansiedade e o medo sejam vencidos pela paz que excede todo o entendimento. Ore comigo. Pai amado, cuida do corpo e da mente da minha família. Renova as forças de quem está cansado. Restaura os que estão enfermos. Cobre-nos com o teu cuidado constante. Que a alegria e a paz do Senhor sejam a nossa proteção diária. Se você sente essa necessidade, faça essa oração com todo o seu coração. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao momento de entregar tudo nas mãos do Pai, confiando na fidelidade dele. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Hoje, nós declaramos que a nossa família está protegida, guardada e selada pelo sangue de Jesus. Nada pode separar o que Deus uniu. Nenhuma força maligna pode prevalecer contra aqueles que estão debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Agora, eu te convido a escrever aqui nos comentários a sua declaração de fé. A minha família está protegida por Deus. Ou simplesmente escreva: Amém, se você crê no poder desta oração. Não se esqueça de compartilhar este vídeo para que outras famílias também sejam abençoadas e protegidas. Que Deus te abençoe grandemente, que a paz dele habite na sua casa e que cada dia seja uma nova oportunidade para fortalecer o amor e a fé. Amém.